Capítulo 21 O Ataque. Assim que Silver desapareceu, o capitão, que o ficou observando atentamente, virou-se para o interior da casa e não viu um homem sequer em seu posto designado de vigia, exceto por Gray. Foi a primeira vez que o vimos realmente zangado. A seus postos, gritou. Voltamos às nossas posições. E o capitão continuou. Gray, vou registrar seu nome no diário de bordo. Você se portou como um marinheiro de valor. Sr. Trelawney, muito me admira o senhor. Pensei que havia servido o exército. Se foi assim que lutou em Fontenoy, senhor, melhor seria ter ficado em seu alojamento. Cada homem do grupo de vigia do doutor voltou à sua posição na parede. O restante recarregava os mosquetes. Todos estavam envergonhados pela dura repreensão. O capitão continuou olhando para fora por mais alguns momentos em silêncio. Então disse: Rapazes, eu fui bem agressivo com Silver. Foi de propósito, para que ele fique furioso e perca a cabeça. Em menos de 1 hora, segundo ele, seremos atacados. Estamos em menor número, nem preciso dizer, mas temos a vantagem de lutar daqui da cabana. E até 1 minuto atrás eu também teria dito que lutamos com mais disciplina. Não tenho a menor dúvida de que podemos vencê-los, depende de vocês. Então, inspecionou todos os pontos da casa e afirmou que tudo estava em ordem. Nas 2 paredes mais estreitas, dos lados leste e oeste, havia apenas 2 aberturas para atirar. No lado sul, onde ficava o alpendre, outras 2. Na parte de trás, ao norte, havia 5. Estávamos equipados com 20 mosquetes para 7 homens. A lenha havia sido organizada em 4 pilhas, que nos serviam de mesas, cada uma em um dos cantos da casa. E sobre cada mesa havia munição e 4 mosquetes carregados, tudo pronto para ser usado. Ao meio, os sabres estavam alinhados. Apaguem o fogo, ordenou o capitão. Já não está mais frio e a fumaça só vai atrapalhar nossa visão. O Sr. Trelawney carregou o cesto de ferro para fora da casa e apagou as brasas com areia. Hawkins ainda não tomou café. Sirva-se. Hawkins, mas coma sem sair de seu posto, prosseguiu o capitão. Apresse-se, rapaz. Talvez você não tenha tempo de acabar de comer. Hunter, sirva uma rodada de conhaque aos homens. Enquanto isso, tudo transcorria, o capitão finalizava mentalmente seu plano. Doutor, o senhor vigia a porta, prosseguiu. Mas não se exponha, fique na parte de dentro e atire pela varanda. Hunter, você cobre o lado leste. Joyce, você fica na parede oeste, meu rapaz. Sr. Trelawney, que tem a melhor pontaria, fique com Gray na parte maior, a de trás, que tem 5 seteiras. É de onde virá o perigo maior. Se eles conseguirem invadir a paliçada e começarem a atirar pelas aberturas, ficaremos em maus lençóis. Hawkins, nem eu nem você atiramos muito bem. Ficaremos na retaguarda para recarregar as armas e ajudar no que for preciso. Enquanto o capitão dava suas instruções, o dia ficava mais quente. Quando o sol se elevou acima do nosso bosque, atingiu a clareira em cheio e a neblina se dissipou rapidamente. Logo, a areia já estava escaldante e a resina vertia das toras da cabana. Despimos nossas jaquetas e casacos, desabotoamos nossas camisas e arregaçamos nossas mangas. Permanecemos imóveis em nossas posições, ardendo de calor e ansiedade. 1 hora se passou. Malditos sejam, resmungou o capitão. Essa calmaria é pior que o marasmo do Equador. Gray,
Assobie para chamar o vento. Exatamente naquele momento ouvimos o primeiro sinal do ataque. Com licença, senhor, disse Joyce. Se eu vir alguém, posso atirar? Claro que sim, esbravejou o capitão. Muito obrigado, senhor. Joyce respondeu com a mesma educação. Tudo continuou tranquilo por algum tempo, mas as palavras de Smollett deixaram todos em alerta, com ouvidos e olhos atentos. Os atiradores estavam com suas armas em punho, e o capitão se posicionou ao centro da cabana, com a boca contraída em uma expressão sombria. Alguns segundos se passaram até que Joyce repentinamente apontou seu mosquete e disparou. O estrondo ainda ecoava quando foi respondido por incontáveis disparos, em uma artilharia desordenada, como um bando de gansos, atingindo todos os lados da paliçada. Várias balas acertaram a cabana, mas nenhuma chegou a penetrar pelas paredes. Quando a fumaça dos disparos se dissipou, a fortaleza e o bosque ao redor pareciam tranquilos, como se nada houvesse acontecido. Nenhum galho se mexia, nenhum reflexo de mosquete denunciava a presença de nossos inimigos. Você acertou seu alvo? Perguntou o capitão. Não, senhor, respondeu Joyce. Acredito que não. Ao menos disse a verdade, murmurou Smollett. Recarregue a arma dele, Hawkins. Doutor, quantos calcula que estavam aí do seu lado? Posso dizer com precisão, afirmou o Dr. Livesey. 3 tiros foram disparados deste lado. Vi os 3 clarões, 2 deles estavam próximos um do outro, e o terceiro estava mais adiante, a oeste. 3, repetiu o capitão. E quantos foram aí do seu lado, Sr. Trelawney? Essa conta era mais difícil de se fazer. Foram muitos os disparos do lado norte. 7 pelos cálculos do barão. 8 ou 9 de acordo com Gray. Estava claro, portanto, que o ataque maior viria por ali, e que nos outros lados seríamos apenas incomodados por alguns tiros dispersos. Apesar disso, o capitão Smollett não alterou seus planos. Se porventura os amotinados invadissem a paliçada, argumentou ele, usariam as seteiras para atirar dentro da cabana, nos matando como patos. Não tivemos muito tempo para pensar nisso. Subitamente, e fazendo grande algazarra, uma nuvem de piratas saltou das árvores ao norte e correu em direção à paliçada. Ao mesmo tempo, os outros lados do bosque abriram fogo novamente. Uma bala zuniu porta adentro e fez o mosquete do doutor em pedaços. Os invasores saltaram a cerca com a destreza de macacos. Gray e o barão dispararam inúmeras vezes. 3 piratas tombaram, um para o lado de dentro e 2 para fora. Um desses últimos, no entanto, ficou mais assustado que ferido, pois ergueu-se em seguida e desapareceu entre as árvores. 2 morreram, um fugiu. 4 conseguiram penetrar em nosso terreno. Outros 7 ou 8 homens, abrigados pelas árvores e certamente armados com vários mosquetes, continuaram disparando em vão contra a cabana. Os 4 que transpuseram a paliçada correram para a cabana aos gritos, com os piratas no bosque engrossando o coro para encorajá-los. Vários tiros foram disparados, mas nossos atiradores estavam tão afobados que nenhum acertou o alvo. Em um instante, os 4 bandidos atravessaram a duna e estavam à nossa frente. A cabeça de Job Anderson, o contramestre, surgiu por uma das aberturas das paredes. Para cima deles, marujos, todos para cima deles, ordenou em uma voz de trovão. Ao mesmo tempo, outro pirata agarrou o mosquete de Hunter pelo cano, puxou-o de suas mãos pela seiteira e o empurrou de volta em um golpe tão violento que nosso companheiro caiu desacordado. Um terceiro deu a volta pela parte de fora da casa e apareceu subitamente à porta, atirando-se sobre o doutor com um sabre em punho.
Nossa situação havia sido revertida completamente. Em um momento estávamos seguros, atirando em um inimigo exposto. No instante seguinte, estávamos sob ataque, sem conseguir revidar. A fumaça tomou completamente o interior da cabana, o que nos deu certa segurança. Meu ouvido zumbia com os gritos confusos, estampidos de pistola e com o gemido incessante de alguém. Para fora, rapazes, vamos enfrentá-los em campo aberto. Peguem os sabres, gritou o capitão. Apanhei uma das espadas da pilha ao mesmo tempo em que alguém puxava a outra, me fazendo um corte nas articulações dos dedos, que eu mal senti. Alguém corria bem próximo atrás de mim, mas eu não sabia quem. Logo em frente, o doutor perseguia seu agressor pela duna, até que conseguiu alcançá-lo. O pirata caiu de costas, com um grande corte de sabre no rosto. Circulem a casa, homens, deem a volta, ordenou o capitão, e mesmo em meio à confusão notei algo diferente em sua voz. Obedeci automaticamente e dei a volta pelo lado esquerdo da casa, com o sabre na mão. Assim que me virei, fiquei cara a cara com Anderson. Com um rugido, ele ergueu seu facão que reluziu ao sol. Sequer tive tempo de me assustar. Antes que ele desse o golpe, saltei para o lado. Tropecei na areia e caí rolando pela duna. Um pouco antes, quando eu estava saindo pela porta, pude ver os outros amotinados saltando pela paliçada para nos atacar. Um deles, de gorro vermelho e com um sabre na boca, já estava com uma das pernas para o lado de dentro. O tempo que levei para levantar novamente foi tão curto que ele ainda estava na mesma posição, mas já era possível ver a cabeça de outro surgindo pelas pontas da cerca. Apesar disso, esse curto período foi só o que bastou para que a luta terminasse e saíssemos vitoriosos. Gray, que era quem estava atrás de mim, acertou o timoneiro com seu sabre antes que ele tivesse tempo de se recompor do golpe mal sucedido. Outro foi atingido por um tiro no mesmo instante em que disparou por uma das aberturas da parede. Caiu agonizante, com a pistola fumegando em suas mãos. Pude ver também um terceiro cair morto por um só golpe do doutor. Dos 4 que haviam invadido nossa fortaleza, apenas um ainda estava vivo, mas já havia largado seu sabre e tentava escalar a paliçada para fugir, aterrorizado. Atirem! Quem estiver na cabana, atire! Gritou o capitão. E vocês, rapazes, protejam-se! Mas sua ordem não foi atendida, nem um tiro foi disparado, e o último intruso conseguiu saltar a cerca e fugir pelo bosque com o restante. Em 3 segundos já não havia mais nenhum sinal dos piratas, a não ser pelos 5 mortos, quando 4 dentro da paliçada e um fora. Eu, Gray e o doutor corremos para dentro. Os sobreviventes logo pegariam seus mosquetes e recomeçariam o tiroteio. A essa altura, já quase não havia mais fumaça dentro da casa, e pudemos ver o quanto nossa vitória havia custado. Hunter estava caído perto de seu posto, atordoado. Joyce estava estendido junto a outra parede, baleado na cabeça. Bem ao centro da sala, o barão amparava o capitão, um mais pálido que o outro. O capitão foi ferido, disse o Sr. Trelawney. Eles fugiram? Perguntou o Sr. Smollett. Os que conseguiram, sim, respondeu o doutor. Mas 5 deles nunca mais vão correr na vida. 5! Exclamou o capitão. Não estamos tão mal. Com 5 a menos de um lado e 3 de outro, a luta agora é 4 de nós contra 9 deles. Nossas chances melhoraram. Éramos 7 contra 19. Estávamos em situação muito pior. O número de amotinados era, na verdade, 8, pois o pirata atingido pelo Sr. Trelawney, ao lado do canhão do convés, morrera na mesma noite em que fugimos do navio. Obviamente, não tínhamos conhecimento desse fato na ocasião.